Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula de matemática. Nós vamos dando continuidade, a esse capítulo aí de estatística, falando um pouquinho de probabilidade, estatística. Nós vamos estudar agora algumas medidas estatísticas, alguns processos de pesquisa estatística, Vamos entender como que funciona isso tudo. Tá? Alguns vocês já viram, vão ver novamente, tá? Sempre com um pouquinho a mais, uma complexidade um pouco maior nas questões, e outros vocês vão ver agora pela primeira vez, ok? Vamos lá? Mediana. Quero que vocês marquem aí primeiro que é mediana, lógico, a definição. Mediana é o valor de uma medida localizada no centro de uma determinada amostra. Então, a mediana vai ser o valor central. Ok? Marquem aí a primeira linha. Aqui, ó, ainda tem aqui, ó, bem explicativo, o termo central, Lembrando que para calcular a mediana, a gente tem o seguinte processo. Primeiro nós vamos colocar em ordem crescente, na verdade pode ser em uma ordem crescente ou decrescente. Então nós vamos colocar em ordem numérica e vamos contar quantos termos tem para sim eu achar o termo que vai ficar exatamente no meio. O que seria isso? Esse termo, essa mediana, ela indica que metade dos valores estão abaixo dessa mediana e a outra metade está acima, ok? Então, mediana não vai ser o termo central. Vamos aqui a alguns exemplos, depois algumas observações de mediana. Vamos lá, exemplos. Aqui eu tenho uma amostra, alguns números colhidos em pesquisas estatísticas 2, 4, 6, 8 e 10. Aqui eu tenho 5 termos. Vou marcar aqui e colocar. Eu tenho 5 números ou 5 termos, ok? Já colocados em ordem crescente, tá? Pode ser decrescente ou crescente. Eu calculo da seguinte forma para achar a metade, o meio. Isso aí eu expliquei até para vocês no ano passado, mas vamos lá. Eu pego 5 mais 1 e divido por 2. 5 mais 1 são 5 termos, 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. O terceiro termo é o meu termo central. Qual é o meu terceiro termo? 6. Este aqui é a minha mediana. Essa mediana, eu tiro dessa forma toda vez que eu tiver números ímpares, como aqui 3. 3 não é ímpar. Então tem que fazer dessa forma. Caso aqui eu já tenho números pares, que eu tenho 4 termos. Vamos lá, vamos ver como é que a gente faz. 4 termos. 4 termos já é um número par e eu vou fazer assim todas as vezes que tem número de quantidade de termos pares. Eu já não vou somar mais um na hora que eu vou dividir. Eu vou fazer isso depois, quando eu tiver número par. Porque par já vai dar uma divisão exata, 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, eu vou pegar agora, eu vou somar mais um. 2 significa que é o segundo termo. E agora eu somo mais um. Aquele um que eu somava antes, agora eu somo depois. 3. Vai indicar que é o terceiro termo. Então agora eu tenho 2 termos centrais, que seria o 4, ok? E o 6, o terceiro, o segundo e o terceiro, perdão, o segundo e o terceiro. 4 e 6. Então como eu faço? Eu tiro a média. Observação aqui, ó. Anotem aqui as observações, tá? Eu tiro a média
Eita. Pronto, tira a média. Média de quem, professor? 4 mais 6, vamos lá, fazer logo. 4 mais 6, entre parênteses, para ficar bonitinho. 4 mais 6 dá 10. Por que 4? Lembrando, por que 4? 4 é o meu segundo termo e 6 é o meu terceiro termo, tá? Dividido por 2 dá 5. 5 vai ser a minha mediana. Ok? Então, mediana é fácil, cara. Mediana você tem que entender o seguinte, é o termo central, o termo que vai estar no meio, metade acima, metade abaixo. Se você observar aqui o 6, eu tenho 2 e 4 abaixo, 8 e, 9, 8 e 10 acima. Aqui, o 5, mas o 5 não tem aqui, mas sim, se você observar o 5, eu tenho 2 e 4 abaixo e 6 e 8 acima. Exatamente ao meio aqui o 5, ok? Fácil? Vamos para um exemplo. Olha só, determine os valores. A mediana dos valores. Já está em ordem crescente, maravilha. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 termos. Então, eu vou tirar a média dos termos que estão ali na minha mediana, no meu termo central. Aqui, ó. Perceberam que agora eu tenho 3 abaixo e 3 acima? Vou tirar a média de quem? 24 e 26. 24 mais 26 dividido por 2. 24 mais 26, 50. Dividido por 2, 25. A minha mediana é 25. Muito tranquilo quanto a isso, tá, gente? Então, colocando assim, ó, você consegue visualizar perfeitamente. Se tivesse só um termo ali central, aí ele era mediana. Como eu tenho 2, toda vez que vai ter número de termos pares, aí eu tiro a média desses 2 termos. Vamos seguir? Moda. A moda é o valor representado na amostra que aparece com mais frequência em sua representação. Então, moda vai ser o valor de maior frequência. O que seria frequência? Frequência é quantas vezes o número vai aparecer, quantas vezes o número vai se repetir. Ele colocou aqui um exemplo. O 4 repete 2 vezes. O 6 repete 3 vezes. Qual é a moda? 6, porque repete mais. Professor, se empatar 4 3 vezes e o 6 3 vezes, aí eu tenho duas modas, tá? Moda pode ser duas modas, não tem problema nenhum. Ok? Se todos empatarem, todos vão ser a moda, e todos vão estar na moda. Vamos lá, ver aqui calcular agora moda aqui num exemplo aqui, tá? Tem uma série, tá? Essa série não está em ordem crescente, ou não está em ordem. É importante até para a moda, não é obrigado, tá? Você colocar em ordem crescente, mas é importante para que você observe quantas vezes cada número aparece. Observe aqui, vamos lá. O 3, ó, parece que o 3 é o que aparece mais. Vamos contar? 1, 2, 3, 4 vezes eu tenho 3. O 8, 1, 2, 3, 4, 5. Opa, o 8 venceu o 8. Deixa eu fazer. 8, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, já achei minha moda. Nenhum vai vencer esses. Por que o 8 é a moda? Porque ele aparece 5 vezes. Tu viu que quase eu marquei o 3, mas o 3 só aparece 4 vezes. Aqui ele contou todos, tá? Aqui nesse quadro aqui ele contou todos. Observa, o 3 aparece 4 vezes, o 2 2 vezes, o 7 uma vez, o 8 5 vezes, ó. Por isso que ele marcou aqui o 8. O 8 aparece 5 vezes. E o 9 também 3 vezes. Nem observei que o 9 também aparecia bastante. 3, mas ficou em terceiro lugar. Ok, então moda é bem fácil, porque moda você só conta. Mediana você ainda faz um cálculo ali, tira uma média, alguma coisa assim parecida. Mas moda não, moda você pega, contou e chegou na sua conclusão. Vamos lá, seguindo. Aqui nesse exemplo ele está pedindo as duas coisas.
Determine a mediana e a moda. Vamos ver, vamos observar a mediana e a moda. A mediana, eu já vou colocar logo os dois em ordem crescente aqui, ó, ele fez muito bem colocando em ordem crescente, ajudou a beça. Peguei o termo central aqui, já é a minha mediana. Aqui eu tenho dois termos centrais. Observe, mesmo colocando em ordem crescente, eu tenho dois termos centrais iguais. O livro até tirou uma média aqui, mas não há necessidade. Você já sabe que é 2. 2 mais 2 dividido por 2, pelo amor de Deus. Então, eu já achei a minha mediana no valor. Agora, eu preciso achar a moda, contando para ver quais valores eu vou achar. Interessante. Aí vai ser moda, minha moda. Aí eu conto. Aqui eu tenho 2 quadros. Moda 4. É o único que repete 2 vezes. Aqui é o 2 mesmo. Ó, tanto 2 aqui que aparece. 3 vezes o 2. Então, a minha moda... Não quero escrever nada. A minha moda também é 2. Tá? Então, na letra B, moda e mediana é 2. Na letra A, mediana é 14 e a moda é o 4. Ok? Tá? Medida de dispersão representa o dado da amostra que mais se distancia do valor central. Tá? É uma aplicação que dispensa os dados apresentados, tá? Mostrando a amplitude e desvio em uma determinada amostra. Tá? Explicar primeiro o que seria amplitude. Amplitude é a diferença do maior e o menor valor do conjunto. Ok? É a diferença do maior para o menor. Com a amplitude eu consigo determinar a variação, porque eu peguei o maior e o menor, e eu sei que todos vão estar ali dentro, entre o maior e o menor, lógico, e eu consigo calcular essa amplitude. Se essa amplitude for grande, é porque eu tenho uma diferença muito grande entre o maior e o menor. Se essa amplitude for pequena, aqui eu já tenho uma diferença, já são próximos o maior e o menor, e todos os outros números estão ali bem embolados ali dentro. Ok? Vamos lá observar? E um exemplo. Observe os grupos A, B e C. Tá? O grupo A, eu tenho os valores 5, 5, 5. O grupo B, 4, 5, 6. O grupo D, 0, 5 e 10. Tá? Qual é a amplitude de cada grupo? Bem, muito fácil, né? Aqui, nesses 3 grupos, eu vou calcular a amplitude de cada um, depois eu posso até calcular a amplitude de todos juntos, tá? Que vai ser a mesma amplitude do C. Então, aqui, no primeiro, a amplitude, tá? Ele vai ser 0. Por quê? Se eu pegar o maior, qual é o maior? Vamos fazer umas contas aqui, o aluno gosta de conta. 5. Menos, qual é o menor, professor, desse grupo? 5. 5 menos 5, 0. Então, eu tenho, nesse caso aqui, uma amplitude de 0. Porque eu fiz do maior para o menor, deu 0. Nesse outro caso aqui, ó, qual é o maior, professor? 6. Qual é o menor, professor? 4. 4 menos 6, 2. Eu tenho uma amplitude de 2. Diferença do maior para o menor, 2. Uma variação entre 2 graus, ou 2 valores ali que está falando dos meus dados. Qual é a amplitude? Qual é o maior, professor? 10. Qual é o menor? 0. 10 menos 0, 10. A minha amplitude é 10. Então, fica fácil eu calcular sempre desse jeito. Agora, dos grupos todos, qual é o maior? 10. O menor, 0. Então, vai ficar a mesma coisa, a mesma amplitude. Porque esses dois grupos aqui estão aqui dentro, entre 0 e 10. Ok? Fácil, né? Vamos para a pesquisa estatística. Tá?
Quando a gente vai fazer uma pesquisa estatística, né? Quando nós identificamos um problema, uma situação que contém uma opinião pública, realizamos uma pesquisa. Esta é em larga escala quando envolve um grande número de opiniões. Tá? Quanto ao modelo, a pesquisa pode ser amostral ou censitária. Tá? A variação amostral procura. Amostral é quando eu pego um grupo ali, um grupo específico, ou censitária é quando eu pergunto para todo mundo e não tenho dúvida da resposta. Porque, professor, você pega um grupo, não um grupo específico, tipo uma amostra de cada grupo desse total todo, desse universo todo. Porque, por exemplo, uma pesquisa nacional fica inviável ou muito trabalhosa você perguntar para todos os brasileiros. Uma pesquisa eleitoral, você vai perguntar para todos os brasileiros que votam. Tá? Então fica uma coisa assim muito trabalhosa, vai despender muito tempo, vai ter muito verbo. Então eles perguntam para um grupo de pessoas isolado de toda a parte do país, para ter ali, com aquela amostra ali, eles têm ali uma estimativa ali do resultado real ali dessa pesquisa. Tá? Essa aqui, censitária, ela vai procurar abranger toda, tá? Ou a maior parte das opiniões. Assim, é quase uma totalidade. E, como eu falei, a amostral, ela vai pegar, coletar, assim, em partes, entendeu? A pesquisa, ela vai consistir aqui pelo livro, vai dividir em 3 grandes partes. Vai ter o planejamento, tá? Planejamento é quando eu vejo a necessidade de se criar uma pesquisa, tá? Ou de solucionar, né, um problema, ou de verificar uma situação de fato, tá? Através de um planejamento. Aí, nesse planejamento, eu vou ver e vou calcular. Nesse planejamento também, eu vou, de acordo com essa problemática dessa situação, eu vou criar as perguntas e também as respostas. É interessante que você crie perguntas e respostas, tá? Não deixe respostas em aberto, porque quando você deixa uma resposta em aberto, na hora de você ir para a última, na hora que você for para o último estágio ali, que você vai organizar esses dados, tá? Você vai sentir uma grande dificuldade, porque as perguntas são todas em abertos. Então você cria uma pergunta: você gosta de comer o quê? A, carne; B, frango; C, peixe. D. Então você limita ali as alternativas. Então a pessoa vai falar: eu gosto de comer lasanha, a bolonhesa com molho branco. Aí pronto. Então você limita ali as alternativas. Aí se ele gosta de comer lasanha, bolonhesa com molho branco, ele vai optar na opção, sei lá, que é massas. Ponto. Ok? Segundo estágio, coleta dos dados, tá? Também chamado de entrevista. É onde você já fez ali naquele primeiro, no planejamento, você já fez as perguntas, as possíveis respostas. Então você vai a campo perguntar individualmente, né? Perguntar e colher essas informações através dessa pesquisa, tá? É um trabalho, talvez é o mais trabalhoso de todos, né? Do primeiro ao terceiro, o mais trabalhoso de todos, que você vai ter que ir lá perguntar para várias pessoas, quanto um número maior dessa amostra, melhor, ou essa totalidade, enfim. Depois, você vai construir a tabela e gráficos. Então, você vai organizar e apresentar esses dados da seguinte forma, através de tabela e gráfico. Então, depois que você concluiu isso, você vai sentar, você vai calcular a amplitude, a moda, a mediana, se for necessário tirar uma média, se for necessário você vai construir uma tabela e um gráfico na hora que você for apresentar esses resultados, tá? Ou para o público, ou para uma pessoa específica, tá? Quando você for apresentar, já vai ser através de tabela e gráfico. Então você tem que
Todos são os processos estatísticos que nós precisamos entender como eles funcionam, ok? Bem, gente, é isso, tá? Foi bom aí estar com vocês, foi bom brincar com vocês. Até uma próxima aula, uma próxima oportunidade. Se Deus quiser, fiquem com Deus e tchau, tchau.